Antes do tempo, antes da luz e da escuridão, antes mesmo que o conceito de humanidade existisse, havia apenas um jardim. Um lugar tão perfeito, tão divinamente ordenado, que a própria natureza parecia respirar em harmonia com o Criador. É nesse cenário que a história de Adão e Eva começa, não apenas como a origem da humanidade, mas como o primeiro drama da existência humana. O livro de Gênesis descreve que Deus, após criar os céus e a terra, forma o homem do pó e sopra nele o fôlego da vida. Adão desperta não em um mundo caótico, mas em um paraíso chamado Éden, um lugar onde não havia dor, nem morte, nem pecado. Mas o que poucos sabem é que há muitas camadas por trás dessa história. Desde os significados ocultos dos nomes até as conexões com culturas antigas, cada detalhe nos leva a questionar quem realmente foram Adão e Eva e por que sua história é tão relevante até hoje. O nome Adão vem do hebraico Adamá, que significa terra ou solo vermelho. Isso reforça a ideia de que ele foi moldado diretamente do barro, algo simbólico e literal ao mesmo tempo. Eva, por sua vez, tem o nome Shavá ou Havá, que pode ser traduzido como a que dá vida. Ela é chamada assim após o pecado original, como se sua identidade estivesse ligada à tragédia, mas também à esperança da continuidade. Segundo o Gênesis, Deus percebe que Adão está só e decide criar uma companheira idônea, ou seja, compatível, perfeita para ele, mas não a faz do barro, como Adão. A Bíblia diz que Deus tira uma costela de Adão enquanto ele dorme e forma Eva. Isso sempre gerou polêmicas. Seria uma metáfora? Uma operação literal feita por Deus? Há rabinos antigos que interpretam essa passagem como uma representação da igualdade entre homem e mulher, feita do lado, não dos pés ou da cabeça, indicando que são parceiros e não opostos. No Jardim do Éden, Adão e Eva vivem em perfeita harmonia. Eles têm acesso a tudo, exceto a uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, muitos mistérios se intensificam. Por que Deus colocaria uma árvore proibida em um lugar perfeito? Seria um teste? Uma armadilha? Segundo teólogos, o livre-arbítrio era essencial para que o amor entre homem e Deus fosse verdadeiro. E sem essa escolha, o ser humano seria apenas um autômato. A serpente, que surge misteriosamente como o tentador, diz a Eva que se ela comer do fruto, não morrerá, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí começa a queda. Eva come do fruto, dá também a Adão, e ambos têm os olhos abertos. Eles percebem que estão nus. A inocência se perde. E o que se segue é uma avalanche de consequências, que não afetam apenas aquele casal, mas toda a humanidade até os dias de hoje. A nudez, antes natural, agora é motivo de vergonha. Eles tentam se cobrir com folhas de figueira, como se pudessem esconder de Deus o que havia sido feito. Mas Deus os encontra como sempre fazia ao entardecer e pergunta: Adão, onde estás? Não era que Deus não soubesse onde ele estava, mas essa pergunta carrega um peso existencial. Adão, o que aconteceu com você? Onde foi parar sua essência? Quando confrontados, Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. É o início da transferência de culpa, algo tão humano que persiste até hoje. Deus, então, pronuncia as maldições. A serpente rastejará e será inimiga da mulher. Eva sentirá dores ao dar à luz, e Adão terá que trabalhar arduamente para obter o sustento da terra. Mas mesmo nesse momento de queda, há um detalhe importante. Deus faz vestes de peles para eles, indicando que um sacrifício foi feito para cobri-los. É o primeiro sinal de redenção na Bíblia. Expulsos do Éden, Adão e Eva iniciam uma nova vida fora do paraíso. O que era abundância vira sobrevivência. O solo que antes produzia com facilidade, agora exige esforço, suor e dor. Mas mesmo fora do Éden, a história deles não termina. Ela apenas começa. Eva dá à luz 2 filhos, Caim e Abel. Ambos apresentam ofertas a Deus. Caim oferece frutos da terra, enquanto Abel oferece um animal do rebanho. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Tomado pela inveja e ira, Caim
comete o primeiro assassinato da história, matando seu irmão. Esse evento marca a primeira tragédia familiar da humanidade. Adão e Eva, já distantes do paraíso, agora enfrentam a dor de perder um filho para a morte e outro para o exílio. O peso do pecado se torna ainda mais evidente. Mas o que poucos sabem é que a Bíblia cita que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. E um deles, Sete, é mencionado como aquele que continuaria a linhagem até Noé. Sete nasce como uma promessa, uma nova esperança. A Bíblia diz que após o nascimento dele, os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Isso indica que a fé começou a se consolidar entre os descendentes de Adão e Eva. Há textos apócrifos, como o livro de Adão e Eva, que trazem detalhes que não estão na Bíblia tradicional. Esses textos descrevem o sofrimento de Adão e Eva fora do Éden, as dificuldades, a saudade do paraíso e até diálogos com Deus implorando por perdão. Em algumas versões, Adão chega a jejuar e se prostrar por dias, clamando para retornar ao Éden. Mas Deus responde que a salvação viria no tempo certo, nem por meio de outro, uma alusão ao Messias. Esses relatos mostram o lado humano de Adão e Eva, não apenas como figuras simbólicas, mas como pessoas reais que erraram, se arrependeram e continuaram vivendo, aprendendo e ensinando seus filhos sobre Deus e a vida longe da perfeição original. Com o tempo, Adão vive 930 anos, segundo o Gênesis. Uma idade impressionante, mas comum entre os patriarcas daquela época. Eva, embora sua idade de morte não seja mencionada na Bíblia, é considerada a mãe de toda a humanidade. E sua influência espiritual é sentida em cada geração. A morte de Adão é o símbolo do fim do primeiro capítulo da história humana. Ele foi enterrado, segundo tradições judaicas e cristãs antigas, na caverna de Macpela, o mesmo local onde mais tarde seriam sepultados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia. Há também uma tradição que diz que o crânio de Adão teria sido encontrado no local onde Jesus foi crucificado. O Gólgota, chamado também de lugar da caveira. Para muitos, isso simboliza que a redenção de Cristo começa exatamente no ponto onde o pecado de Adão teve seu ápice. Uma ligação teológica profunda entre o início da queda e o começo da salvação. A história de Adão e Eva não é apenas sobre o começo, mas também sobre o propósito, responsabilidade, escolhas e consequências. É um espelho que reflete a humanidade inteira. Eles tiveram tudo e perderam. Mas mesmo assim, Deus não os abandonou. Esse é um ponto central da narrativa que muitos não percebem. Deus os puniu. Sim, mas também os acompanhou, orientou, vestiu e deu uma nova chance de recomeçar. Em uma leitura mais simbólica, Adão representa a humanidade como um todo. E Eva, a fonte da vida, representa a esperança e a continuidade. A história deles ainda inspira debates filosóficos, científicos e espirituais até hoje. E por mais que tenha se passado milênios, ainda nos sentimos como eles em muitos momentos, em busca de um paraíso perdido, tentando corrigir erros e buscando redenção. O Éden pode ter se fechado, mas o caminho de volta foi iniciado. E é isso que faz dessa história uma das mais poderosas já contadas. Após a morte de Adão, a humanidade começa a se espalhar pela terra. Mas o legado dele e de Eva continua presente em cada passo da história. O livro de Gênesis segue com genealogias que mostram os descendentes desse primeiro casal, formando uma linha direta até figuras como Noé, Abraão e até mesmo Jesus, segundo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão, pois, assim como o primeiro trouxe a morte ao mundo, o segundo traria a vida eterna. Essa comparação mostra como a história de Adão e Eva é muito mais do que um simples relato das origens humanas. Ela é uma peça-chave no plano da salvação. Mas e Eva? Por que se fala tão pouco sobre seu fim? Escritos antigos, como os livros dos Jubileus e o Apocalipse de Moisés, sugerem que ela viveu ao lado de Adão até o fim de sua vida, testemunhando gerações e ensinando seus descendentes sobre Deus, sobre o Éden e sobre a necessidade de arrependimento. Ela não é apenas a primeira mulher, mas a primeira mãe, a primeira educadora, a primeira intercessora da humanidade.
Nos textos apócrifos, Eva é retratada como uma mulher profundamente arrependida. Ela chora todas as noites pela perda do Éden e pela tragédia de Caim e Abel. Ela implora a Deus não por sua própria salvação, mas pelos seus filhos e pelas gerações futuras. Há registros que dizem que ela jejuava longos períodos e se prostrava em oração constante, buscando misericórdia. Esse lado de Eva pouco se fala. A mulher que caiu, sim, mas que lutou até o fim para reparar o erro. Em alguns manuscritos etíopes, Eva teria tido visões do futuro, onde viu a cruz de Cristo e entendeu que a salvação viria de sua própria linhagem. Isso transforma Eva de vilã em uma espécie de heroína redimida. Ela, que foi a porta de entrada para o pecado, também se torna símbolo da esperança. Essas histórias nos ajudam a ver que Adão e Eva não foram personagens passivos. Eles viveram uma longa vida marcada por aprendizado, dor, mas também por fé e perseverança. Aspectos que tornam a narrativa ainda mais rica e profunda. O Jardim do Éden, segundo muitos estudiosos, não era apenas um lugar físico, mas também uma dimensão espiritual. E isso levanta muitas questões. Será que Adão e Eva realmente caminharam por campos reais? Ou tudo aquilo era uma representação simbólica da condição ideal da humanidade? Algumas tradições judaicas mais místicas afirmam que o Éden tinha níveis, um físico, outro celestial. A expulsão, nesse caso, não seria apenas geográfica, mas espiritual. Eles caíram de uma condição de comunhão direta com Deus para uma vida marcada por limitações, dúvidas e distanciamento. Esse entendimento também reforça a ideia de que a morte que Deus menciona, certamente morrerás, não era apenas física, mas espiritual. E é esse tipo de morte que Adão e Eva passam a experimentar. A distância do Criador, o silêncio divino, o peso da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa queda abre espaço para algo novo. A chance de redenção, o caminho da fé e o esforço humano para voltar ao centro da vontade de Deus. No cristianismo, Adão e Eva também representam o arquétipo da humanidade redimida. Eva, por exemplo, é associada à Virgem Maria em diversas reflexões teológicas. Se Eva trouxe o fruto da queda, Maria traria o fruto da salvação. Jesus, Ave Maria, é considerada o inverso de Eva, um detalhe linguístico que reforça a simbologia. A figura de Eva, que por séculos foi tida apenas como culpada, passa a ser vista também como necessária dentro do plano divino. Adão, por sua vez, é resgatado simbolicamente por Cristo, que assume a culpa da humanidade. Essa analogia bíblica entre o primeiro e o segundo. Adão se torna um dos pilares da fé cristã. E não para por aí. Na tradição ortodoxa oriental, há ícones que mostram Adão e Eva sendo tirados do Hades por Jesus após sua ressurreição. É a imagem literal da redenção final, onde até o primeiro homem e a primeira mulher são salvos. Essa imagem poderosa ecoa até hoje em liturgias da Páscoa, mostrando que a história deles ainda continua viva e relevante. Mas nem tudo na história de Adão e Eva está apenas nos livros religiosos. A ciência, a arqueologia e a mitologia de outros povos também trazem paralelos curiosos. Na mitologia suméria, por exemplo, existem figuras chamadas Enki e Ninhursag, que também criam o primeiro homem a partir do barro, e há um jardim com uma árvore sagrada. Já na tradição grega, Prometeu molda o homem e depois é punido por dar o fogo divino aos humanos. Esses paralelos reforçam a ideia de que a história de Adão e Eva toca em temas universais. A origem da vida, a relação com o divino, a queda moral e o preço do conhecimento. E por mais que a ciência moderna veja o Gênesis como um mito simbólico, há estudos genéticos que apontam para a existência de um Adão genético e uma Eva mitochondrial, ancestrais comuns, que viveram em épocas diferentes, mas que são traços genéticos reais de onde descendem todos os humanos. Coincidência? Destino? Mito com base em verdade? O mistério só aumenta, e isso mantém a história sempre viva no imaginário popular. E o que podemos tirar disso tudo? Adão e Eva não são apenas o início da Bíblia.
mas o início de todas as perguntas humanas. Quem somos? De onde viemos? Por que sofremos? O que há depois da morte? Eles são mais do que dois personagens bíblicos. São a representação da nossa luta interna entre o certo e o errado, entre o desejo e a obediência, entre o paraíso perdido e o reencontro com o divino. A história deles ecoa em cada canto da nossa existência e talvez por isso nunca deixa de ser contada, reinterpretada, estudada, desde quadros renascentistas até filmes modernos, desde os púlpitos das igrejas até debates acadêmicos. Adão e Eva continuam sendo tema de fascínio, fé e reflexão. Eles caíram, sim, mas também continuaram. Criaram, trabalharam, ensinaram e deixaram um legado que atravessa eras. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior lição da história deles. Cair faz parte do caminho, mas continuar é o que define a humanidade.